Irmãos, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou uma montanha muito alta, um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui, irmãos, Jesus estava prestes a começar o ministério dele. Ele foi batizado por João Batista, e depois desse batismo ele foi levado ao deserto pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E essa palavra levado pode ser assim uma voz do Senhor. Ele ouviu uma voz, essa voz que era o Espírito Santo levou. Porque aqui nós encontramos Jesus na plenitude da sua humanidade. Jesus é 100% homem e 100% Deus ainda hoje. Depois de ressuscitado, seu corpo glorificado, o Tomé duvidou. O que ele mostrou para Tomé? Cicatrizes. Sinal dos cravos. Cicatrizes, exatamente. Depois do seu corpo totalmente transformado, estão lá os sinais. O lado, os pés, as mãos. Então alguém já disse que daqui da terra, só o que tem no céu são as cicatrizes no corpo de Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Deus ele sempre foi desde eternamente, porque ele sempre foi Deus. Agora o homem ele se tornou quando foi para o ventre de Maria. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Ele se transformou em homem. Ele foi para lá, foi gerado no ventre de Maria. Ele nasceu, ele mamou nela, ele cresceu. Ele foi criança, ele deve ter feito pirraça também. Não, será que o menino Jesus fazia pirraça assim? É capaz, né? Maria, como é que eu vou dar para esse menino? Esse menino é Deus, né? Eu vou dar um corretivo nele, não tem jeito, né? Jesus está aqui. Mas ele foi uma criança, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Porque não seria justo se ele tivesse alguma característica especial, diferente de nós, para poder se livrar das tentações. Então, quando a Bíblia fala que ele foi provado nas mesmas tentações que nós, ele foi provado, ele foi testado, ele foi corrigido, ele foi ensinado. E aí, quando nós encontramos aqui o deserto é uma figura de disciplina. Quando o povo de Israel pecou, eles ficaram rodando onde? No deserto. Quando Deus falou com Moisés, foi no deserto. E quando Jesus foi, e quando o homem foi expulso do paraíso, ele foi para o deserto, que era um lugar árido, um lugar seco. Então o deserto é um lugar onde nós nos encontramos com a nossa humanidade. É um lugar onde nós estamos assim, entre nós e Deus e o diabo. É um lugar onde não tem nada de bom, nada de agradável. É um lugar que você não gostaria de estar, mas é necessário para que Deus trabalhe no seu caráter e na sua vida. Como o povo de Israel perdeu a batalha no deserto, Jesus precisava vencer no deserto. E ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito, por uma voz. E a gente tem muitas vozes hoje, né? Por exemplo, aqui a gente é do passarinho. Dizer umas pancadas, ele era aquela ambientalista. Eu bati para ver se incomodava, para ver se ela pegava o passarinho embora, mas está crescendo, na hora que crescer a gente vai tapar aquele buraco. É uma cheira, né? Está ali, né? É uma voz. Mas o Espírito Santo é uma voz que fala no seu coração
Como fala o Espírito Santo? A gente que diz que ele levanta alguém e fala, assim diz o Senhor, é assim que o Espírito Santo vai falar. Mas, na verdade, o Espírito Santo fala com você e comigo, na maioria das vezes, através do nosso próprio pensamento. Quando a Joana Dark foi chamada de bruxa, falou para ser queimada, eles queriam que ela negasse que Deus tinha falado com ela, eles diziam assim, foi a sua consciência que falou com você. Ela respondeu, mas é assim que Deus fala comigo, através da minha consciência. É um pensamento que é seu, mas não veio de você, entende? O Espírito Santo ministrando no seu coração, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele faz morar dentro de você e começa a falar dentro de você. Você fala esse pensamento, parece que é meu, não pode ter vindo de mim. É a voz do Espírito Santo conduzindo a sua vida. É muito mais do que a voz da consciência. Todo ser humano é dotado de quê? De consciência. De certo e errado. Então, pode ser o maior bandido, pode ser a tribo mais distante, eles têm uma consciência de certo e errado. Criancinha pequena já começa a ter. E a voz do Espírito Santo, ela é diferente. Ela está acima da nossa consciência. Você vai discernir quando é o Espírito Santo que fala. Amém? Você vai ter discernimento. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com você e fala assim, olha, Deus, você fala assim, tem uma, não é? Ele está falando diferente comigo, porque ele fala com você também. Às vezes as pessoas só querem que o profeta fale. Eu vou lá no profeta falando de tal. Aí o cara tem um tipo, né? Ele fala, eis que te digo, dando um golpe assim. Às vezes, uma vez eu falei uma coisa igualzinho, falei uma coisa para a pessoa. Aí ela foi na igreja, ela desconsiderou, conversou, ponderou, mas ela foi na igreja e o profeta falou a mesma coisa que eu falei. Só que falou daquele jeito, né? Irmão, eu respeito. Mas quem que foi ouvido? Quem que impressionou? Né? Então, às vezes, nós queremos a performance, mas o Espírito Santo de Deus está aqui falando com você. Eu não preciso nem estar aqui que ele fala com você. Você pega a palavra de Deus, ele fala com você. Você faz a sua oração, você deita no seu travesseiro, ele fala com você. E esse Espírito levou Jesus para o deserto, para ser tentado, para ser provado, para ser testado. E aí no deserto, ele teve um encontro inusitado. Um encontro entre Jesus e o diabo. Depois de 40 dias ele teve fome, Paulo. Eu consigo não vai ficar nem 2 horas sem comer, rapaz. Aí o texto diz que Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. E aí o diabo apareceu lá. Em João capítulo 10, verso 10, diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E aí eu ouvi um pregador falando isso aqui, no congresso que eu fui, ele viu aqui nesse texto essas 3 tentativas do diabo nessa conversa que ele teve com Jesus aqui. Então, o que a gente vai ver agora. As 3 áreas que o diabo atacou em Jesus na tentação lá do deserto. A primeira coisa que Jesus atacou, ele tentou roubar a identidade de Jesus. Quando a gente perde um documento, como é que a gente fica? Preocupado, né? Você perdeu uma identidade, né? Preocupante, eu não dá nem para comprar, né? O governo quer saber até o que você come agora, então você vai comprar lá uma comida lá no atacadão, você quer saber o que você comprou. Você vai na lida e trocar uma roupa, ele quer saber o que você vestiu. Não pode ser CPF. E você bota o CPF, você vai trocar com o CPF. Maneira de controlar. Então, quando você perde a sua identidade, você fica muito preocupado. E vai lá na delegacia, e faz boletim de ocorrência e tudo, porque é um documento muito importante. Agora, o mais importante do que esse documento é a sua identidade como filho de Deus. Então, no verso 3, olha o que o diabo disse para Jesus. Primeira coisa, se é filho de Deus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como assim se é filho de Deus? No capítulo 17, no verso 17 do capítulo 3, olha o que a voz do céu disse. Então a voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem me agrado, de quem me agrado. E em Marcos ele fala, tu és meu filho amado, em quem tem prazer.
Jesus tinha ouvido do Pai que ele era filho de Deus. Então, o diabo ele vai questionar. Mas por que ele vai questionar isso naquele momento? Porque quando nós estamos passando por lutas, nós temos a tendência de pensar assim: se eu tivesse fé, se eu tivesse firme na palavra, eu não estaria passando isso aqui. Se eu estivesse vivendo assim uma vida, se eu fosse um dizimista, se eu fosse um ofensante, se eu fosse um crente fiel, ou se eu fosse mais dedicado, eu não estaria passando por isso aqui, porque o diabo quer questionar. Agora, filho de Deus passa pelo deserto também. Talvez o que não é filho de Deus não passe, mas o filho passa. Que a Bíblia fala que ele corrige o filho, o bastardo não é corrigido. E deserto é maneira de corrigir, de disciplinar, de ensinar. E aí o diabo vem com essa questão, mas a identidade de Jesus ela não estava firmada nas circunstâncias que ele estava vivendo. A identidade dele estava firmada no que Deus falou para ele. A identidade de Jesus não estava naquelas pedras, ou naquela fome, ou naquele deserto. A identidade dele estava no que o Pai falou. E o que o Pai falou para ele? Este é meu filho amado. Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Em quem tem prazer. Então, irmãos, a nossa identidade ela está no amor de Deus por nós. Então, você abre essa Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Um texto tão bonito que a gente deve sempre lembrar dele. Né? Porque, às vezes, acontecem coisas, né? Conflitos, e você perde, às vezes, a calma. 2 Coríntios 5,17. Perde as estribeiras em algumas situações, fica nervoso. Já logo bem, se você fosse filho de Deus, se você tivesse tido uma experiência com Deus, isso não aconteceria. Mas aqui está, irmãos, algo que a gente tem que tomar posse. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação. As coisas antigas já passaram, e estes surgiram coisas novas. Você pode não ser aquilo tudo que você esperava. Como eu não sou. Como o apóstolo Paulo disse que não era. Mas eu não sou mais quem eu era. Deus mudou minha vida. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criação. Deus me fez de novo. E a minha identidade está no fato de Jesus ter morrido no meu lugar. Ele se entregou por mim. Então, quando eu passo por prova, por dificuldade, eu me apego na verdade da palavra. E não no que a circunstância está dizendo para mim. Deserto não é passageiro. O povo de Israel podia ter ficado um tiquinho assim só no deserto, no máximo 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos, porque eles pecaram, eles murmuraram, eles reclamaram. A gente falou sobre isso aqui semana passada. E eles ficaram rodando até morrer com a geração inteira. Até morrer. Agora, deserto era por um período, é por um tempo. O cativeiro, o povo estava sofrendo demais, mas aí Deus falou assim: esse cativeiro é por um tempo. 70 anos na Babilônia. No Egito, foram 10 gerações, 400 e poucos anos, 430 anos no Egito. Toda provação tem um tempo limitado. Amém? Filho de Deus passa por provas. E às vezes são mais duras. Mas Deus sabe até quando pode apertar. Quando você está apertando um parafuso, você sabe até onde você vai, né? Chegou num determinado limite, você para, senão vai acabar com a roça. E a Bíblia fala que Deus não nos dá aprovação maior do que nós possamos suportar. E aí, quando você tem esse questionamento do diabo, ele está falando assim: olha, se você fosse filho de Deus, você não precisava estar passando por isso aqui. Você está passando porque tem alguma coisa errada. E aí você pode dar um jeito de resolver esse seu problema momentâneo. Qual é o problema momentâneo de Jesus? A fome. Quando você está com fome, o cara vai te dar um carro. Eu estou com fome. Igual o Esaú, irmão do Jacó, lá em Gênesis, ele estava com fome. Aí o Jacó aproveitou daquela fome, estava fazendo uma comida cheirosa, gostosa, bem temperada. Ele chegou com fome da caça, e aí aquele guisado cheirando, ele falou assim: eu te dou um prato, você me dá a sua primogenitura? Aí o Esaú falou assim: isso não vale nada para mim se eu morrer de fome. Me dá um prato de comida que eu te dou a minha parte na herança, a minha bênção. E assim fez. Às vezes nós colocamos coisas grandiosas que Deus tem para nós, por prazeres momentâneos, por coisas pequenas, e deixamos que o
não tivesse com a vida certa. E aí vai se afundando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Quando nós deveremos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Efésios 4:1 fala que nós devemos ter uma postura de filhos de Deus. Efésios 4:1 diz assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Outra versão fala: amem de maneira digna. Está perseguida. E aí eu vi a história da irmã da rainha Elizabeth, a princesa Margarete. O pastor contou que ela caiu uma vez em algum lugar, né? E ela chorando muito, a mãe dela olhou para ela e falou assim: levante-se como uma princesa. A postura. Comporte como um filho de Deus. Mesmo passando por prova, você é filho de Deus, amém? É nova criação. A sua identidade está no fato de que Deus amou você. Então, antes de nós vivos. Porque se você perde a sua identidade, você tem um propósito da sua vida desviado. E é isso que o diabo quer fazer. Então, quando alguém perguntar para você, quando vier um questionamento, quem é você? Você diz: eu sou um filho amado de Deus. Em Cristo. Eu sou um filho amado de Deus. Não é? As pessoas falam: todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. O Admiro já sabe disso. Não é, Admiro? Todo mundo é filho de Deus? Nem todo mundo. Né? Todo mundo foi criado por Deus. Mas para se tornar filho de Deus tem um critério. Um critério de adoção. João capítulo 1, verso 12. Deus do poder de serem feitos filhos de Deus, é só Deus que crê no seu nome. Então você é adotado legalmente por Deus quando você recebe Jesus. Daí para frente, meu. Aqui é a minha identidade. Qual é a sua identidade? Eu estou em Cristo Jesus. Amém. Eu estou em Cristo Jesus. Estou nele. Então pode acontecer qualquer coisa, qualquer provação, privação, luta, a minha identidade está sobre Jesus. E aí, meu, já era. Fica tranquilo, descansa. Amém? Amém. Segundo, volta lá para Mateus, versos de 5 a 7. Mateus capítulo 4, de 5 a 7. Primeiro, ele vem roubar a identidade. Segundo, ele vem para matar a sua autoridade. Olha o que ele falou para Jesus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Primeiro, quem estava aqui incluído nesse versículo, se jogar de alto de templo. Então, só tropeçar, né? Não tá, mas o que o diabo queria fazer aqui? Ele queria que Jesus brincasse com Deus. Ele queria que Jesus usasse a autoridade que ele tinha de filho de Deus de maneira de deboche. Vamos jogar, ele vai pegar. Porque o diabo quer que as pessoas brinquem com Deus. E a Bíblia diz que Deus não é jogo de brincadeira, ele não é de zombaria. Nós precisamos levar o mundo a sério. Não podemos usar a autoridade que Deus nos deu na palavra, no nome de Jesus, de maneira, de qualquer jeito. E a pessoa de Jesus vai, vamos jogar no tempo. Não joga, vai. Agora, Jesus sabia muito bem a sua identidade e ele sabia que ele não podia brincar com Deus. E ele respondeu na palavra. Ele disse: também está escrito: não ponha o Senhor teu Deus à prova. Às vezes as pessoas querem, irmãos, brincar com Deus. Agora todo mundo. Deus é Deus de graça, misericórdia. Deus é muito bom. E um tem lá e outro cara, tem o crente Raimundo, a cabeça da igreja todo mundo. Ande na presença de Deus, seja perfeito. A Bíblia fala isso lá em Gênesis. Ande na presença de Deus, seja perfeito. Agora, é tão melhor estar na presença de Deus. A Bíblia fala que o coração dividido não leva ninguém para lugar nenhum. Então, tome uma decisão. Leve a sério a autoridade que Deus coloca sobre a sua vida. Não use de brincadeira a palavra de Deus. Não use de brincadeira a autoridade do nome de Jesus. O diabo quer matar isso. Para depois dizer assim, viu?
Você fez de novo. Nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos levar Deus a sério. Não é compromisso. Honrar o nome dele. Honrar a palavra dele sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Tão bom pertencer a Deus. Tão bom levar Deus a sério. Tão bom deixar Deus cuidar de mim. E aí o diabo usa ainda versículos da Bíblia, né? Ele fala assim, Deus vai cuidar, ele vai dar ordem aos anjos a seu respeito. Aí as pessoas falam assim, Deus ele perdoa. Deus é amor. Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E a pessoa vai e volta. E brinca. E uma hora dessa que vai, pode não voltar mais. Porque é sério. A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia fala, ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso. Sabe? Ele quer cuidar de você, ele quer amar você, mas você está querendo só disciplina. Aquele filho rebelde. Aquele filho que não quer chegar no velho com disciplina, disciplina. Ele insiste porque ama, e a Bíblia fala, ele corrige porque ama. No dia que ele te largar de mão, se ele pudesse largar, você está perdido. Mas ele não deixa. Ele cerca você, ele quer que você se achegue a ele. Então nós precisamos tratar a autoridade de Deus com seriedade, amém, irmãos? Não deixa o diabo enganar você, não. Se a gente fala assim, eu vou ter tempo, eu sou novo ainda, eu daqui a algum tempo eu tomo uma decisão, mas agora eu quero aproveitar. Eu vou trabalhar, vou garantir minha filha, minha vida, vou ser livre, né? E aí, o que acontece no meio do caminho? Um acidente, um derrame, alguma coisa, porque ninguém sabe. Quem garante que vai sair daqui da porta? Ninguém garante. A decisão é hoje de levar a sério. É para agora. Deus é Deus. Sério. E Ele quer ser filho. E dá o seu coração. Ah, Deus é dono de todas as coisas, mas o coração Ele pede para a gente. Ele é dono do mundo inteiro. A Bíblia fala que tudo que tem na terra e a sua plenitude, tudo pertence a Ele, mas o coração Ele fala, filho, dá-lhe o seu coração. Aí quando você entrega o seu coração para Deus, você começa a se submeter à autoridade de Deus e começa a ter autoridade também sobre a sua vida. Os discípulos ficaram admirados quando voltaram lá dos 70. Senhor, até os demônios se nos submetem ao teu nome. Você começa a ter autoridade, e autoridade dada por Deus. Para orar na sua casa, para levantar sua mão, para abençoar. Né? E o que o diabo vai fazer? Ele quer te matar essa autoridade, porque quando você for orar, ele vai dizer, vai orar. Né? Você vai orar, vem um pensamento assim, como é que eu posso orar? Eu não levo Deus a sério, vem aquele pensamento. Porque Ele quer fazer isso, Ele quer que você pense que você pode fazer tudo, que você faz o que quiser, vai e volta, como um elástico, e depois você vai lá orar e Ele vai falar, ó, não pode. Pode sim. Peça perdão em nome de Jesus. Restaure o altar da autoridade de Deus na sua vida, na sua casa. Clame a Ele pelo sangue de Jesus. E Satanás não tem vez com o nome de Jesus, não. Amém? Agora, as pessoas não gostam nem de falar. Antigamente falavam com o diabo, vem cá, tinha até que bater na boca. O diabo existe. A Bíblia fala do diabo. O diabo, o Satanás, agora não existe o maior, o menor, tudo é diabo. Mas quem criou o diabo? Deus criou o Lúcifer. O Lúcifer era um anjo de luz. Mas o Lúcifer se rebelou, porque até os anjos Deus fez livres. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que poderia ter feito um exército de anjos que não pensava, que só fazia a ordem dele. Mas Ele fez seres livres. E dentro dessa liberdade, disse, eu quero glória. Está lá em Ezequiel. Eu quero me sentar no trono de Deus. Ele começou a se achar maravilhoso. Então ele se tornou, o Wesley Smith fala, que é um ego absoluto. E o ego absoluto, ele é o diabo. Um homem pode se tornar um diabo. O ego absoluto é o diabo, aquele que só quer tudo
ele ainda convenceu um terço dos anjos. E ele foi expulso do céu. E o que ele faz aqui hoje? O que ele faz é tentar levar com ele todos quantos ele pode. Quer foi, Marcinho? Não é nada, não é? É com ele, não é? Está ligado, vai saber que está ligado. Busque Jesus! Não deixe que o diabo engane você. Não deixe o diabo enganar. Nós não podemos permitir que a teologia moderna da televisão engane a gente, irmão. Você liga a televisão, a porcaria danada que a pessoa está pregando, e é só engano. E eles vão enganando, tem uma coisa que é absurda que você não consegue acreditar. Quando você comprar um copo de suco de uva consagrado por R$1.000, ou comprar uma Bíblia por 900, você também não tem muito trouxa, mas pelo amor de Deus, não tem menos trouxa. Mas tem enganos sutis. Por exemplo, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem alguns. Aqui, por exemplo, nesse texto de Mateus, a palavra tentador está com T maiúsculo e filho de Deus tem minúsculo. Em João capítulo 1, verso 1, está escrito assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, certo? Foi, por acaso, tem enganos sutis. É por isso que você tem que conhecer bem a verdade. Eu vi uma história que quando um profissional que está sendo treinado para trabalhar em casa de moeda, e ele precisa aprender a reconhecer notas falsas. E ele não vê quase como nota falsa. Ele estuda a verdadeira, ele fica lá, vê cada detalhe da nota do dólar, do euro, todo tipo, aonde tem a marca, ele levanta e vê. Por quê? Ele tem que conhecer mais a verdade. Porque se ele conhecer bem a verdade, quando ele bater o olho no que é falso, opa, isso aqui. Irmãos, nós não precisamos gastar tempo estudando o que é falso. Né? Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Uma vez eu falei para um rapaz, olha, na minha casa deve ter umas 8 versões de Bíblia. Tem até em grego no Novo Testamento. Nenhuma atrás desses textos que eu te falei adulterados. Então, tem alguma coisa errada, é só de vocês. Realmente, ele ficou aquela... Porque não pode ser. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, anotar a sua Bíblia, riscar a sua Bíblia, não é riscado. Essa aqui nem é tanto, né? Não é tão muito bom, não, tinha que ler mais. A outra Bíblia que eu vou usar antes dessa aqui é muito marcada. A outra é mais ainda. 4 em 4 anos eu trocava de Bíblia. Porque ficava muito riscada, marcava muito, eu enjoava também de ver aquele monte de risco, pegava outra e começava a mudar de novo. Então, você precisa se apropriar da verdade, amém? A Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Tem um texto, acho que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, fala que ninguém se engane. Às vezes nós pensamos que, porque a pessoa vem com muita pompa, com um suposto conhecimento, um conhecimento genérico, aí a gente se recua, mas se você conhece a verdade, você pode dizer, olha, eu conheço a palavra de Deus, e ninguém vai me enganar não. O diabo, ele não resiste à palavra. Jesus respondeu brigando com o diabo, fazendo campanha, não, respondeu dele a palavra. O diabo falou a palavra, falou, o anjo vai dar ordem, não é isso? Os anjos vai dar ordem a seu respeito. O que Jesus respondeu? Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, também está escrito isso. Por isso que é importante conhecer a palavra. Não, o mínimo que você conhecer da palavra é o suficiente para você se defender de muita porcaria que está por aí. E o diabo, quando quer matar a sua autoridade, é porque ele quer manter você aquele cristão morno. Aquele cristão que está com água assim no joelho, quando Ezequiel não foi entrando na água. Vai, segue em frente, ele foi no tornozelo, no joelho, na cintura. Mas ele falou, continua, até no pescoço, até não poder segurar mais. Às vezes eles são um cristão médio. Você acha que é bom um cristão médio? Com a veia na cintura, você controla, para molhar, molha, para lá, para cá. O diabo, quando rouba a nossa autoridade, ele nos mantém parados. Ele não precisa fazer muita coisa para parecer. Até se ele aparecesse, até é bom, que dá um susto na turma. O diabo do pica-pau, eu tinha medo, eu tinha medo do diabo do desenho do pica-pau, da criança. Vocês lembram daquele desenho? Gente, aquele desenho é sinistro, aquele desenho. A morte, quando vai conversar com ele, é terrível, que é a conversa da morte.
E eu tinha mais medo do diabo lá do desenho do Pica-Pau. Agora ele não é assim, não. A Bíblia fala que ele até se traveste de anjo de luz. A Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Ele vem é bonito. Ele vem com um discurso assim: olha, você está com fome? Usa o seu poder. Transforma. Imagina ele conversando aí com Jesus. Trocando a ideia: olha essas pedras, você pode. Olha, você se joga, você não vai cair. Ele quer que você brinque, ele não vai chegar aqui com um tridente, ele vai chegar tentando te convencer. Se ele manter cada um de nós, assim, vir na igreja domingo, sendo fiel no dízimo, né? Sendo um bom pai de família, uma mãe de família boa, se ele nos mantiver assim, então ele já está bom, não precisa fazer mais nada. Porque a gente não vai avançar. A igreja tem que avançar. E para avançar, a igreja precisa da autoridade no nome de Jesus. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, para a igreja avançar, precisa de autoridade. Quando o exército vai para uma guerra, ele levava uma bandeira. Você pode levar uma bandeira. A bandeira do império romano. Quer dizer, o imperador, eu estou aqui, esse exército está lutando aqui com a autoridade do imperador. E aquele soldado que estava com aquela bandeira estava no meio do grupo, porque o exército olhava e via aquela bandeira lá no meio, e o soldado que carregava usava uma armadura chamada panóplia, que é aquela armadura com aquele negócio vermelho, aquela vassoura de cima assim de mim, que é a armadura lá de Efésios. E aí aquela bandeira, aquela armadura significava assim: olha, o nosso comandante supremo, que é o imperador, está no meio de nós. Tinha autoridade. Nenhum soldado saía para a batalha sem a autoridade do comandante. Nós precisamos, como igreja, da autoridade do nosso Senhor para avançar. E a autoridade dele sobre nós, o diabo tenta roubar. A gente fica com os crentinhos médio, né? Médio, tá bom pra gente, mas para Deus não tá. Que a Bíblia fala que quando ele, em Apocalipse, ele falou para Laodiceia: você não é quente, e você não é frio, você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Então a água morna é média. Laodiceia ficava entre duas cidades, Heliápolis e Colossos. Heliápolis tinha uma água maravilhosa, fresquinha, deliciosa, não, Colossos, fresquinha e maravilhosa. Heliápolis tinha águas termais, quentes. Era uma coisa boa. Mas Laodiceia não tinha água. Então a água chegava por um aqueduto dessas duas cidades. Como era a água de Laodiceia? Vamos lá. Servia para nada. A cidade era maravilhosa, todo mundo era rico, tinha comércio, tinha tudo, mas a cidade não tinha água própria, não dava água naquele lugar. E aí a água chegava mal. E Deus falou assim: a igreja está igual à cidade. Se conformou. Isso só me faz vomitar. Nós temos que ter postura. Postura de quem é filho de Deus. Postura de quem tem autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Essa é a postura. E quando o inimigo se levantar, você vai responder na palavra. Amém? Em último lugar, que Satanás quer destruir. Ele quer roubar a sua identidade. Ele quer matar a sua autoridade. Em último lugar, ele quer destruir o seu destino, o seu futuro. Veja o verso 8 e 9. Depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus respondeu: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só ele tem culto. Irmãos, Deus tinha tudo que o diabo mostrou para Jesus, já era dele. A Bíblia fala que tudo que tem na terra e a sua plenitude pertence a Deus. Mas o diabo ele quer usurpar as coisas de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: um ritmo. O funk não é uma coisa, não, vamos falar de funk, vamos falar um ritmo aí. Um rock and roll, um samba. O senhor vai ser ritmo, você é do diabo. Não é nada do diabo. Determinada árvore, por exemplo, em Minas, o senhor fala da aroeira, o senhor fala macumba na aroeira, não sei o quê. Isso aí, essa árvore, Deus me... Esse Deus foi o que fez. Deus é o Senhor da cultura, é o Senhor da história, Ele é dono de todas as coisas. O diabo falou: olha, eu te
usou tudo isso aqui. Mas para ele, Jesus, ele quer te enganar. Porque o futuro de Jesus era a cruz. E essa glória veio quando Jesus, a Bíblia fala que ele foi exaltado sobremaneira em Filipenses quando ele foi crucificado e ressuscitou. Então o diabo que estava oferecendo uma glória para Jesus, uma glória sem cruz. E às vezes ele propõe para nós caminhos fáceis. Você está no seu trabalho. Está batalhando, está estudando, mas surge uma oportunidade, é uma perna no amigo. Rapaz, faz isso. Pouco tempo soube de uma pessoa com o colega dele passou a perna dele, porque ele não demitiu, e ele resolveu demitir o outro, e ele foi para a função do outro, ele era gerente, passou a perna no amigo. Às vezes o diabo dá caminhos fáceis, mais curtos. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final deles levam para a morte. Sabe, às vezes você pega um atalho, né? Um atalho, uma furada. Né, Dona? Já pegou atalho? Às vezes é uma furada, né? Você está aí, eu vou cortar por aqui, já meti em cada um, cada atalho, de quebrar carro, agarrar, aí ficava bem pior, por causa de alguns quilômetros. Aí o diabo oferece atalho para você chegar no destino que Deus tem na sua vida, que é uma bênção, que é um futuro glorioso, que é uma vida transformada, que é uma família abençoada, mas ele te oferece atalhos, e você tem esses atalhos, você se desvia daquilo que Deus tinha para a sua vida. Somos reinos, você me adora, eu te dou os reinos. Mas os reinos já vão ser de Jesus. Filipenses capítulo 2 fala que Deus o exaltou sobremaneira, sobre todo nome. Depois que ele foi ressuscitado e glorificado. Esse era o futuro de Jesus. Mas o diabo tinha um outro. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida, mas o diabo também tem. Deus tem um plano para a sua vida, mas o diabo também tem. Ele anda às vezes atrás de você, só assinar. Só você se prostrar e me adorar. Parece uma doideira, o diabo está muito doido. Como é que ele vai falar para o Filho de Deus prostrar e adorar ele? O Filho de Deus aqui era 100% homem. E a glória do mundo poderia tentá-lo sim, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. E o diabo não é bom, o diabo é um estrategista. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar, destruir sistematicamente. E aí ele chega para Jesus, para Jesus homem, lá no deserto, e mostra um mundo da glória. Ele fala, olha, eu te dou tudo isso, se você me adorar. Às vezes você não vai lá acender uma vela, às vezes você não vai se ajoelhar, mas você vai se entregar ao pecado, vai se permitir algumas coisas por causa da graça de Deus, do amor de Deus, e aí o diabo vai dizer, olha, exatamente isso que eu precisava, e ele vem cobrar conta. E eu vi uma frase muitos anos atrás, que o homem falou que o diabo, ele dá com a mão e tira com a reta cavaleira. Ele dá com a mão e tira com a reta cavaleira. Já ouviu uns testemunhos, você já ouviu o testemunho do Dengue, que é o Dengue lá da Xuxa, hoje ele é pastor, mas ele era bem gratuito, que não. Isso é muito terrível, né? Terrível. Eu conheci pessoalmente, ele foi na universidade uma vez, terrível o testemunho, mas assim, ele contou que ele tinha dinheiro, ele tinha certa fama, mas ele não podia tomar banho, ele não podia comer vários tipos de comida, ele não podia ter contato com um monte de gente que ele amava, porque ele entregou a vida dele para o diabo para ter riqueza, o diabo falou, tudo bem, eu te entrego, eu te dou a riqueza, mas você tem que pagar o preço. Ele falou, eu pago o preço. Ele falou que para não feder, para trabalhar no programa, ele passava banho de galinha. E aquela roupa, ele falou que era muito difícil, mas ele aceitou porque ele queria o dinheiro, ele queria a glória. Que glória ter um cara com a fantasia de mosquito no programa da Xuxa? Nem a própria Xuxa tinha essa glória toda, né? Mas o Dengue da Xuxa, né? Mas o diabo cria uma ilusão. Ele cria assim uma imagem, pensando que você vai. Pede a vida para falar. Tiago, pede a vida para falar mais baixo. Esqueceu que é de madeira, muito alto, empolgou. Minha esposa não posso falar.
Então, irmãos, o diabo cria uma ilusão, ele mostra uma coisa, quando na verdade não tem nada daquilo. Quando vai, igual aquela outra coisa que era engraçada também no Pica-Pau, era aquela dançarina lá dentro da casa da tenda, que ele estava doidinho a dançarina, estava dançando a sobra, né? Aí quando ele conseguiu conquistar, depois de tanta luta, ele todo, quando levantou daqui para baixo, era uma coisa horrível, né? Às vezes o diabo faz isso. Ele te seduz, ele te engana, mas quando você obtém aquilo que você tanto queria, revela. E aí é um monstro, é algo para te destruir. Ele quer destruir o seu futuro em Deus. Então eu acho, irmãos, que nós precisamos orar, sabe por quê? Porque o diabo ele continua trabalhando do mesmo jeito. Porque o que ele fez lá no Jardim do Éden, ele fez com Jesus. Lá no Éden, o que ele fez? Ele questionou a palavra de Deus. Quando ele foi tentar Jesus, ele questionou a palavra de Deus. E hoje, quando ele nos tenta também, sabe que ele é criativo? Ele não precisa ser criativo. A gente cai na conversa dele. E eu quero, nesse momento, irmãos, orar. Orar porque talvez você está aqui hoje, está passando por um deserto, passando por prova, por luta. E quando a gente está passando por luta, às vezes ele olha a gente com mais atenção, porque ele sabe que nós estamos vulneráveis. Mas a gente tira um tempo para fazer um jejum e quer se consagrar mais a Deus, o vizinho vai lá e fica tão frango. Nem comia fritura. Mas o que você faz no jejum? O cheiro de frango frito é melhor que o frango frito. Você sente aquele cheiro, o que você gosta. Sabe, quando você está assim, passando por luta, você está vulnerável. Mas se você contar com a ajuda de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? O deserto, ele é duro, mas é temporário. O Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o vale da sombra da morte, o deserto, ele existe. E às vezes é tão duro, tão difícil. Uma vez passei uma prova, meu cabelo até começou a cair. Fiquei até preocupado na época, né? Porque era mais jovem. Sou novo ainda, estou acabado, mas sou bem novo, mas era mais novo ainda, tinha 20 e poucos anos. Ia tomar banho, caiu. Depressão, medo do futuro. Eu olhava assim, quantas vezes? Você sabe quem esteve lá comigo? O Senhor. Amém. O Senhor. Eu tinha certeza de que ele estava comigo, porque ele vinha e falava, filho, eu estou aqui. E a Bíblia diz, ele dizendo em Hebreus capítulo 13, né? Não te deixarei e não te desampararei. Pode estar passando por luta, mas se você entrega a sua vida para Jesus, Deus vai estar com você. E você é capaz de vencer, para passar por essa prova e vencer. Amém? Amém. De pé para a gente orar. Deserto, ele não é para matar a gente, não. Deserto é para provar, né? Às vezes vai tirar assim, vai apertar lá embaixo. Você vai falar, meu Deus do céu, essa você não aguenta. Mas aguenta sim. Aguenta. Porque a Bíblia diz que ele não dá uma provação maior do que nós podemos suportar. Glória a Deus. Amém? Fala também no mesmo texto que para cada provação tem um escape. Às vezes no meio da luta, no meio do deserto aparece um oásis. O povo de Israel estava caminhando lá, sofrendo no deserto um oásis. Lindo. Outro oásis de Mara. Porque Deus ele não quer matar a gente, ele quer disciplinar a gente. Então, se você está passando no deserto, ele Deus vai te mostrar o oásis que ele tem na sua vida. Porque para cada provação tem um escape. E a provação, a Bíblia diz que ela produz perseverança. Nós entramos de um jeito e saímos de outro. Nós entramos assim, meio ruizinho, e saímos do lado de lá, muito melhores. Como o diamante que entra bruto na mão do lapidador e sai alguma coisa tão preciosa do outro lado. Como o ouro do fogo. E são comparações que a Bíblia tem para esse tempo de prova. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Nós bendizemos o Seu nome, porque a Tua palavra, Senhor, ela preenche o nosso coração. E nos tempos de luta e de prova, nós podemos contar com ela.
Nós podemos confiar. Nós podemos, Senhor, crer que o Senhor está conosco, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos ama e está nos ensinando. Coloca no nosso coração, Senhor, a convicção de que somos teus filhos. E quando formos questionados por qualquer um, seja pelo diabo, seja por nós mesmos, seja por um miserável qualquer, que nós possamos declarar sobre a nossa